Olá a todos, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do curso Desenvolvimento Local e Relações Internacionais do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, após assistir o vídeo da conferência que nós tivemos no CONR, no Congresso de Relações Internacionais sobre Paradiplomacia, e ler o artigo sobre diplomacia empresarial, nós vemos que existem pontos nos quais convergem os interesses e as ações feitas pelos entes subnacionais e a área de desenvolvimento local. Quais são essas convergências? Nós vemos que tanto o surgimento da diplomacia empresarial quanto a ação dos entes subnacionais no panorama global, eles nascem no contexto de globalização e do incremento da atividade internacional. Logicamente, nós não podemos separar os próprios interesses do município com esses acontecimentos na esfera internacional, uma vez que existem linhas de convergência de ação, por o fato de que, como nós já falamos, principalmente no caso do Brasil, nós temos aí a ação internacional, que incide, seja através das infraestruturas públicas, das ações e políticas públicas, do relacionamento do Brasil, dos fluxos de investimentos, participação pública e privada, e até mesmo dos fluxos de produção dentro do país. Então nós não podemos de nenhuma forma desassociar o interesse e atividade internacional da realidade dos municípios. Embora seja difícil visualizar isso dentro da área de desenvolvimento local, pelo fato de que não existem ferramentas padronizadas de como estabelecer essas conexões, de como convergir os interesses internacionais, por exemplo, com o município de Santos, e mesmo que nós estamos falando de um município com o principal porto do hemisfério sul. Então, o que nós devemos refletir em relação à ação da paradiplomacia, ou seja, a ação dos entes subnacionais e da diplomacia empresarial, é que essa fortalece a própria projeção dos municípios e sua busca de desenvolvimento. Principalmente num contexto no qual nós temos uma descentralização do Estado, nós temos também uma delegação das responsabilidades da federação para com os estados e os municípios, e como estes devem buscar soluções, sejam essas locais, sejam essas também no panorama internacional. Porque nós vimos que existe agora uma série de novos fóruns, entre eles nós podemos citar de educação, nós podemos citar o de saúde, no qual existe aí uma dinâmica de relações entre municípios, entre cidades. Então nós já vemos que antigamente o Brasil, o próprio governo, a federação, discutia na OMS ou em fóruns de outras nações sobre temas, por exemplo, como a educação. Hoje em dia nós vemos políticas localizadas de municípios que conversam ou dialogam com outros municípios. Isso surgiu a partir de parcerias entre cidades, do germanamento entre cidades, irmanamento entre cidades, cidades irmãs. Isso também surgiu através da cooperação técnica, da cooperação acadêmica. Existem vários fatores que influenciaram isso. Algumas cidades têm projetos bastante avançados, outras não. O que nós devemos ver como internacionalistas é justamente quais são as ferramentas que nós podemos criar, ou quais as atitudes que devemos gerar dentro de um município, dentro de suas bases de desenvolvimento local, para aproveitar justamente os acontecimentos internacionais. Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, na China, eles estabeleceram um projeto através do qual existe 40 polos de cidades. Essas cidades estão não somente são vanguardas do desenvolvimento local chinês, como também são polos de grande ação internacional. Algumas muito conhecidas, outras não tanto para o público brasileiro, porém elas atuam criando uma rede de desenvolvimento. Qual é a vantagem de você fazer isso? A maior vantagem é que você consegue, finalmente, que o desenvolvimento do seu país, do seu estado, ele seja mais homogêneo, ou seja, ele não esteja concentrado, como esteve historicamente, em determinados pontos, sejam esse pela sua importância política, seja essa pela importância produtiva, industrial, tecnológica, turismo, etc. Ou seja, se realmente buscamos o desenvolvimento do Brasil como nação, nós devemos promover um desenvolvimento homogêneo, ou seja, que ele não seja dependente, ou 100% dependente, somente de um município ou de um eixo. No caso do Brasil, nós temos ali 40% do PIB brasileiro do eixo, na verdade do triângulo São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então nós devemos saber dividir isso através de medidas e de projetos locais, mas sem negligenciar a importância que existem dos fatos internacionais. Eu sempre cito um exemplo que eu acho que é muito visível. Mesmo que um município seja muito pequeno, um município, por exemplo, produtor de soja, ele sofre o impacto das cotações internacionais,
dos acordos internacionais. Então ele deve ter a ciência disso para saber como gerenciar, né? Se ele sabe, por exemplo, que existe um incremento de uma demanda chinesa e uma implementação de uma nova tecnologia em outro polo, ele pode muito bem buscar cooperação técnica dentro disso e se beneficiar dessa inovação sem passar pelo crivo de Brasília, ou até mesmo atuando de uma forma paralela, reforçando as políticas nacionais. Então, em nenhum momento nós queremos dizer que o município ele vai suplantar ou ele vai tirar o lugar, né, ou pegar, né, centralizar todas as decisões. Tudo pelo contrário, muitos não têm nem sequer a possibilidade de fazer isso. O que nós estamos falando é que eles vão agir de forma a se beneficiar das ações do governo federal, mas também defender os seus interesses territoriais e dessa forma, né, conseguir o tão sonhado desenvolvimento e fazer com que esse desenvolvimento seja muito mais homogêneo no Brasil. Muitos países desenvolvidos eles se caracterizam justamente porque possuem cidades, né, com altos índices de desenvolvimento e um baixo índice de desigualdade. No caso do Brasil, nós já vemos um caso completamente oposto. Nós temos cidades com índice de desenvolvimento muito próximo a países desenvolvidos e outras cidades que são muito próximas às nações subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento africanas, por exemplo, ou latinas. Então, o que nós devemos ver, né, justamente como